Esse é o João. Há anos ele vem fazendo planos para a sua aposentadoria, mas as regras vão mudar e a aposentadoria do João vai ter que esperar. PEC 55, isso é só o começo. O Brasil está em crise, mas quem vai pagar a conta? Quando estamos em crise, medidas devem ser tomadas, mas existem dois caminhos diferentes para sanar uma crise econômica. O governo pode escolher cortar do andar de cima, taxando e diminuindo os privilégios das famílias riquíssimas, dos banqueiros e bilionários, ou o governo pode arrochar o andar de baixo, sufocando ainda mais a classe média e os trabalhadores. A prioridade do novo governo é aprovar a PEC 55, ou seja, eles já escolheram o caminho que querem seguir, que é o de sufocar o andar de baixo para pagar a conta da crise. A PEC 55 congela os gastos sociais por 20 anos. Isso significa que os investimentos em saúde, educação, segurança e moradia vão ser drasticamente reduzidos neste período. Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, se a PEC 241 vigorasse desde 98, o valor do salário mínimo nos dias de hoje seria de apenas R$ 400. Estudos do DIEESE demonstram que caso a PEC estivesse em vigência desde 2002, haveria uma redução de 48% no orçamento da educação e de 26% na área da saúde. Além disso, nota técnica da Consultoria Legislativa do Senado afirma que a medida é inconstitucional e, segundo a Procuradoria-Geral da República, a PEC 55 deve inviabilizar o funcionamento do sistema judicial brasileiro. Essa PEC é apenas o começo do projeto Temer, que prevê diversos outros ataques no próximo período, como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Com a reforma na Previdência, o governo quer fazer você trabalhar mais para se aposentar. Temer, que se aposentou logo após os 50 anos, quer que o povo tenha esse direito apenas aos 65 anos, igualando a idade mínima para homens e mulheres e elevando o percentual de contribuição. É um ataque a um direito que todo trabalhador deveria ter, se aposentar com salário digno depois de ter contribuído a vida inteira para o INSS. Reforma trabalhista. O governo Temer quer ainda fazer uma reforma para retirar direitos trabalhistas, autorizando que negociações diretas entre patrões e empregados tenham mais poder do que a legislação para determinar salário, jornada e benefícios. A CLT, que garante proteção ao trabalhador, praticamente não teria validade. Com a precarização do serviço público, também está em jogo a ampliação das terceirizações, que podem ocorrer via projeto de lei ou julgamento pelo STF. Mas o caminho proposto pelo novo governo não é o único caminho que podemos percorrer. Se o governo quisesse realmente atacar a raiz do problema para resolver a crise, deveria mirar nas regalias dos mais privilegiados, promovendo, por exemplo, a auditoria da dívida e a taxação das grandes fortunas. No ano passado, a dívida pública consumiu quase metade do dinheiro arrecadado pelo Brasil. A CPI da dívida pública já apontou em 2010 diversas ilegalidades, como a cobrança de juros sobre juros, ausência de contratos e adoção de juros flutuantes. Mas mesmo assim, nosso orçamento segue sangrando para pagar uma conta da qual não sabemos quem são os credores. A Constituição determina a realização de uma auditoria da dívida, mas o governo se nega a fazê-la. Por que tanto medo de investigar onde estão os contratos e registros que respaldam o maior gasto público realizado pelo Brasil? No Equador, com a auditoria, eles anularam 70% da sua dívida pública e aumentaram significativamente os investimentos sociais. Taxação das grandes fortunas. No Brasil, enquanto trabalhadores e classe média pagam pesados impostos, os mais ricos pagam quase nada. Por que, ao invés de aumentar o que já cobra do povo, o governo não implementa a taxação das grandes fortunas, como ocorre em vários outros países? Com um imposto de 5% sobre fortunas acima de 50 milhões, é possível arrecadar em torno de 100 bilhões de reais por ano. Esse é praticamente todo o orçamento previsto para a área da saúde em 2017 no país. O governo já escolheu seu lado, vai atacar os direitos do povo para não precisar mexer no bolso dos bilionários e banqueiros. Não vamos aceitar pagar a conta da crise. Para defender a educação pública e enfrentar a PEC do fim do mundo, milhares de estudantes do Brasil inteiro estão ocupando escolas, institutos e universidades. O levante estudantil ganhou reforço no dia 11 de novembro, quando as entidades sindicais organizaram paralisações e atos em todo o Brasil. É necessário fazer crescer a resistência
resistência. Em 2015, nós, trabalhadores do Judiciário Federal, mostramos o poder de nossa mobilização na maior greve de nossa história. Agora, mais do que nunca, é necessário lutar para preservar nossos direitos. Um calendário de mobilização unificado precisa ser construído em todo o Brasil, convocando toda a classe trabalhadora para ocupar as ruas em defesa de nossos direitos, rumo à greve geral. Só com luta podemos vencer.